Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa Igreja Católica vive nesta manhã uma grande alegria por celebrar as bodas de ouro matrimonial do Sr. Darcy e Dona Dileta, a quem nós saudamos com grande afeto. Há 50 anos, no dia 17 de julho de 1976, diante do altar da Paróquia Imaculada Conceição, em Curitibanos, eles prometeram diante de Deus amar-se e respeitar-se por toda a vida. Hoje retornam ao altar de Deus não para apenas recordar aquela data tão bonita, mas para agradecer a fidelidade a Deus, que sustentou esta aliança durante meio século. Certamente muitos casais que contraíram o sacramento do matrimônio naquele ano não conseguiram estar juntos para celebrar as bodas, por causa do orgulho, da falta de fé, das misérias humanas que mostram a decadência nossa por causa do pecado original, não conseguiram viver a fidelidade. No comentário inicial, nós ouvimos um detalhe muito bonito. Há 50 anos, a Simone participou daquele casamento como dama de honra, com seus 3 aninhos. Hoje retorna trazendo a imagem da Sagrada Família para marcar o eixo da ligação histórica deste momento. Deus descreve a história com delicadeza. Aquilo que começou em 1976 continua produzindo frutos. Uma família fiel evangeliza gerações. Os filhos aprendem, os netos se inspiram e toda a comunidade percebe que vale a pena permanecer fiel ao sacramento do matrimônio até o fim. A primeira leitura nos leva ao projeto original de Deus. Não é bom que o homem esteja só. O matrimônio não foi inventado pelos homens, nem pela igreja, nem pelo judaísmo. O matrimônio é de direito natural, nasceu do coração do Criador. Por isso a Escritura conclui: os dois serão uma só carne. Esta unidade não significa apenas dividir a mesma casa, mas construir uma única história, um único projeto de vida. 50 anos mostram que o verdadeiro amor não vive apenas de sentimento, vive de decisões renovadas todos os dias. A igreja mais do que nunca sabe que o casamento não é uma instituição fácil, não é um estilo de vida tão contundente que não possa ter também seus revés. João Paulo II, grande apóstolo das famílias, hoje santo, pregava no mundo todo para as famílias e dizia: o matrimônio é uma cruz, mas quem carrega a cruz tem a vitória, e o exemplo está em Cristo, que morrendo destruiu o pecado e inaugurou um novo tempo para a humanidade pecadora. É preciso que a cruz esteja fincada dentro do matrimônio para suportar as dificuldades, as enfermidades, as provações e tudo mais. O Salmo 127 proclama: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O segredo de uma família feliz não está na ausência de dificuldades, preocupações e sacrifícios,
A diferença está, meus irmãos, em quem caminha sozinho e em quem caminha com Cristo. O sacramento do matrimônio é uma fonte permanente de graça que fortalece o perdão dos dois, a paciência dos dois e a perseverança de mãos dadas. No Santo Evangelho, Jesus confirma o plano do Pai. O que Deus uniu, o homem não separe. A Igreja ensina para nós que as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade. Código de Direito Canônico, Cânon 1056. Num tempo em que muitos relacionamentos são tratados como provisórios, Darcy e Dileta mostram que é possível amar para sempre. Seu testemunho vale mais do que muitos discursos, homilias e sermões. Deus confiou a este casal uma bela missão. Foram abençoados com um filho, 2 filhas e 6 netos. O maior patrimônio que deixam não são os bens materiais, mas a fé católica transmitida à sua família. Alegra-nos de modo muito particular saber que o Luciano e a sua esposa Raquel colocam esta herança a serviço da igreja, integrando o serviço pastoral da nossa igreja em favor da família, na catedral. Eles promovem a defesa da vida, ensinando os jovens casais os métodos naturais da regulação da fertilidade, conforme a doutrina da igreja. É a prova de que a fé vivida pelos pais floresceu nos seus filhos. Como ensinava São João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. Agora, como pensar o futuro do Brasil se nós temos um regime, um sistema que persegue a família, que promove o aborto, que esculacha com a família, com aqueles que trabalham? Se vocês me perguntam, mas nós podemos reorganizar a nossa nação nos trilhos que ela deve seguir? Eu digo que sim. E o professor e filósofo Olavo de Carvalho dizia: não se transforma o Brasil com a política, se transforma o Brasil com a educação que nasce na família. Nós precisamos preparar essas crianças, nossos adolescentes, muito bem, no amor a Deus, no amor à pátria, no amor à família, no amor à vida, para que, depois de essas décadas de cansaço, de incerteza que paira sobre nós, a gente ter, talvez, o início de um reflorescimento da verdade neste país, encurralado pela mentira, pelo cerceamento, pela não defesa do patrimônio pessoal, particular. Esse sistema que persegue a liberdade de expressão, que quer a todo custo engolfinhar as redes sociais para que não recebam críticas e que tudo permaneça no sistema de comunicação adúltero que nós vivemos da grande mídia, comparsa do comunismo e de todas as misérias que pairam sobre a nossa terra. Queridos Darcy e Dileta, o maior legado que vocês deixam para os seus filhos e netos é o exemplo de uma família inteira de fidelidade. Em tempos em que tantos procuram enfraquecer a família e relativizar o matrimônio, vocês mostram que vale a pena permanecer fiéis, perdoar, recomeçar e confiar em Deus. A fidelidade não nasce da ausência de cruzes, mas da certeza de que Cristo caminha conosco. Retomo o pensamento de João Paulo II. A família é construtora da civilização.
Se nós não tratarmos com profundidade a família nos níveis cristãos, nós vamos ter uma pátria sempre maculada, imperfeita, incapaz de zelar do seu povo. Porque é da família que vem o verdadeiro sustento moral da família cristã, destruída há 70 anos de maneira paulatina e objetiva pelo sistema do Brasil. Um sistema pautado na cultura revolucionária do marxismo cultural. A família, repito, é o esteio da nossa sociedade. Se vocês olham para tantos aqui que são bem-sucedidos nos seus trabalhos, nas suas empresas, e a gente olha o passado, são filhos de casais que começaram praticamente sem nada. Geraram a cultura do trabalho, enquanto o sistema gera a cultura do ócio e da preguiça. Não há sucesso verdadeiro sem o apoio, a plataforma de uma família calcada num pai e numa mãe, com verdadeiros valores e costumes que se transporta para os filhos de maneira objetiva. Vale a pena permanecer fiel. Isso é uma realidade. O casal vai definhando a sua vida no consumir um pelo outro e pela família. Vai deixando um legado. E é isso que eu recomendo a todos vocês, casais. Deixe um legado de fé, um legado de valores, um legado de caridade, de amor, de respeito. Isso é tão importante. E aos casais mais jovens aqui presentes, deixo um convite. Cuide diariamente do sacramento do matrimônio que vocês receberam. Não abandone a oração em família, a Santa Missa Dominical e o diálogo entre os dois. Eu praticamente desconheço casais que viviam na oração, que tinham oração em casa, que demonstram um grande amor aos filhos, a missa dominical, as confissões frequentes, que se separam. É muito raro, porque os elementos espirituais são profundos para ajudar no caminho da objetividade da vida. E afinal, que sentido tem uma vida que não prima pelo sobrenatural, por Deus? Que sentido tem? Nascer, crescer e morrer sem um sentido? Agora está pululando nas redes sociais um discurso bonito de um médico que, juntamente com a grande equipe científica, constatou em grandes análises do cérebro de muitas pessoas religiosas e ateias, o quanto a oração é importante para o desenvolvimento do equilíbrio. Porque Deus existe. Porque Ele é tremendo. Ele é o amor, tão simples e tão profundo. Quem une-se a Deus jamais terá uma vida de fracasso. Eu tenho uma prima casada com um senhor muito bom, de muitos valores. Ele está na cadeira de rodas há mais de 10 anos. Um empresário bem-sucedido, com 2 filhos, queria ter mais filhos, mas com 38 anos ele começou a sentir uns sintomas e procurou um médico em Goiânia, onde trabalha. E o médico imediatamente mandou para São Paulo, para os melhores médicos desta coisa de mente, e ele foi diagnosticado com a ELA, essa doença degenerativa. Hoje ele está numa cadeira de rodas, adaptada, porque tem condição econômica, aos moldes de Speckenhouse, aquele grande astrofísico inglês falecido há algum tempo, com a mesma doença, e a comunicação dele é apenas com os olhos. Com processos de computador, programas elevados, ele consegue passar e-mails,
passar o WhatsApp, fazer comunicação, dar instruções, só escrevendo com os olhos. Eu acho tão bonita a minha prima, tão jovem ainda, cuidando com tanto zelo daquele marido. Deixou os filhos e tomando conta da empresa e ela cuidando do esposo. Que casamento bonito, a fidelidade na alegria, na tristeza, e na saúde e na doença. Ali, não sabe quando o tempo vai durar. Como isso é bonito, como isso é importante. São João Crisóstomo ensinava no século IV: faze da tua casa uma pequena igreja. Eu olho para a casa da minha prima com seu esposo naquela situação, é uma casa onde tem a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, a Bíblia, o terço, é uma casa católica. Por isso é possível levar adiante esse processo. Eu já conversei com ela, como se sente? E ela me disse: eu recebi uma missão de Cristo que eu nunca esperava, mas vou caminhar com ela com muita alegria. Uma menina muito educada pela mãe já falecida, e o pai ainda vivo, mas uma família também que deu os valores aos filhos e os pais dele também. É na vida simples de cada dia, enfrentando os nossos desafios, que se constrói 50 anos de amor. Coloquemos esse jubileu de ouro sob a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre no centro deste lar de Darcy e de Leta. Que Nossa Senhora lhes conserve a ternura e a esperança, e que São José lhes alcance a perseverança e a paz, e que um dia possam ouvir do Senhor Jesus esta bonita frase: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu reino. Parabéns, meus queridos irmãos, casal jubilando. Que o bom Deus continue abençoando a linda família de vocês e faça do testemunho de vocês uma inspiração coerente para as novas gerações que estão vindo. Assim seja. Amém.